Gra norte-americano, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, 17 de dezembro de 1961. 503 mortes. A lona era feita de algodão revestido de parafina, material altamente inflamável. O incêndio foi criminoso. E a entrada estava trancada com grade e todos foram em direção a essa saída. Edifício Andradas, São Paulo, Brasil, 24 de fevereiro de 1972. 16 mortes e 330 feridos. A sobrecarga no sistema elétrico. Iniciou-se o incêndio no segundo andar. Possuía escada de emergência, mas como o incêndio começou no segundo andar, não era possível utilizá-la. Possuía terraço onde as pessoas foram e conseguiram ser resgatadas de helicóptero. Edifício Joelma, São Paulo, Brasil, 1º de fevereiro de 1974. 191 mortes, 300 feridos. O curto-circuito no ar-condicionado no 12º andar iniciou o incêndio, espalhando rapidamente para os outros pavimentos. Não possuía terraço nem escadas de incêndio. Neste instante, os bombeiros iniciam o resgate de algumas vítimas, porém, até onde a escada Magiros... Graças a Deus vocês chegaram. Foi, vamos embora. Boate Kiss, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil, 27 de janeiro de 2013. ...245 mortes e 116 feridos. O artefato pirotécnico iniciou o incêndio e o teto era de espuma com isolamento acústico que não tinha proteção contra incêndio. E os seguranças barraram a saída das pessoas. É importante, por exemplo, que os ambientes respeitem as condições de segurança estabelecidas por lei, que devem contar com equipamentos como extintores, hidrantes, mangueiras, escadas com corrimão, entre outros itens.
Pessoas devidamente treinadas também são fundamentais para controlar a ordem e evitar o pânico em caso de emergência. E o Revista da Cidade recebe o Coronel Antônio Ferraz dos Santos, Coronel do Corpo de Bombeiros. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, a Gazeta. E é importante nós acentuarmos esse tipo de prevenção, porque é o que eu estava falando até na leitura dos jornais. Depois que acontece grandes tragédias, é que as pessoas falam, poxa, agora a gente precisa tomar uma atitude para não acontecer mais esse tipo de coisa. Mas por que nós não tomamos antes esse tipo de atitude, não é? Agora, me fala em relação à lei. O que a lei fala sobre os extintores? Olha, a gente fica muito triste quando acontecem esses fatos, Sim. porque sempre cria-se uma situação de motivação, e aí as pessoas vão reagir diante disso. O ideal é a prevenção. E aconteceu uma grande tragédia que é um acidente muito grave. Muito gravíssimo. Então, e a gente percebe por todos os fatos que aconteceram que se houvesse a prevenção não teria acontecido aquilo. Disso. Ou algumas atitudes que tivessem sido realizadas teria minimizado a gravidade que foi o fato. Nós estamos aqui com 3 extintores. Sim. O extintor é um equipamento de fundamental importância. As pessoas lidam com esse equipamento no dia a dia e não dão bola nenhuma. Você passa pelo extintor várias vezes no seu prédio, do lado do elevador, e não quer nem conversar com ele, não vai mesmo. No próprio carro, tem pessoas que não sabem onde localizar. Então nós temos aqui 3 equipamentos. O equipamento extintor de incêndio, ele foi criado para extinguir pequenos focos de incêndio. Ou seja, você identificou o tipo de incêndio que está acontecendo. Ah, está pegando fogo em madeira, papel. Está pegando fogo no quadro de eletricidade. Que tipo de extintor eu vou utilizar? Então a gente vai falar muito breve sobre isso. Os extintores mais conhecidos estão aqui na nossa frente. Eles estão através de um suporte, como esse aqui do meio, ou eles estão a 1,60 m do chão até o seu topo, num determinado local pré-estabelecido e devidamente sinalizado e desobstruído. Ele não pode estar atrás de uma porta, de um armário, de uma samambaia. Ele tem que ser totalmente visível. As pessoas, fácil o seu acesso e a sua visualização. Nós temos aqui do lado esquerdo o extintor de CO2. Ele é um extintor para alguns tipos específicos de incêndio, por exemplo, líquido inflamável e materiais energizados. Então, um quadro de força, um motor do elevador, uma pequena quantidade de líquido inflamável, é este equipamento. Ele tem a sua própria característica, o seu tamanho e esse equipamento que nós chamamos de difusor. Como eu já disse, todo o extintor está numa parede. Ele não está lá por acaso. As pessoas não podem mudar o extintor de um lugar para outro. Por uma questão de estética. Ele está previsto através de um projeto, de um profissional que identificou a necessidade daquele extintor estar ali. Por exemplo, você não pode ter uma distância maior do que 20 metros para alcançar um extintor. Eu estou aqui. O incêndio, por exemplo, está ali. Eu não posso estar a mais de 20 metros para alcançar esse extintor. Meu deslocamento e vir aqui. Você pega o extintor. Todo extintor, ele tem as suas identificações, os seus procedimentos, como vai usar, para que serve. Sim. Então, essa é a característica do extintor de CO2. Para equipamentos energizados e líquidos inflamáveis. Todo extintor, ele tem um lacre, ou seja, é a prova que ele não foi utilizado. O extintor, a sua recarga, serve anualmente, deve ser recarregado. Anualmente? Anualmente. E ele tem prazo de validade? Prazo de validade, tanto o cilindro de 5 anos, como a carga de 1 ano. Mesmo que você não utilizou o extintor, você deve recarregá-lo anualmente. Você utilizou o extintor, rompeu o lacre, usou 5 segundos, leve para recarregá-lo. Você não deve devolvê-lo à parede. Ele deve estar sempre 100% para sua utilização. E os de carro também? É esse mesmo procedimento? Com certeza. Esse extintor que você está vendo, ele está num tripé. Ele poderia estar nesse tripé, a exemplo daquele, mas também na parede. Alto, já vi em muitos prédios. Então, de acordo com o layout da instalação, o bombeiro permite que seja colocado através de um tripé. Esse extintor é um extintor de pó químico seco. Perdão, eu vou voltar lá aqui. Tá bom. Quando nós falamos para aquele tipo de fogo, você usa um extintor específico, ele tem uma capacidade maior de extinção. Ou seja, esse extintor para materiais energizados e líquido inflamável, ele é o ideal. Por quê? Que é o primeiro aqui. Porque ele age por abafamento.
O fogo é composto por combustível, calor e oxigênio. Combustível, calor e oxigênio. Quando eu uso o CO2, eu elimino o oxigênio. Age por abafamento. Esse extintor aqui é de pó químico seco, é o mesmo do carro. Também ele age por abafamento naquela composição do fogo. Vou repetir. O fogo é composto por combustível, calor e oxigênio. Ok? Esse extintor é um pó à base de bicarbonato de sódio. Ele age por abafamento, ou seja, ele extingue o incêndio nessa composição. Ele tem essa característica, né? Ele é um pouco menor do que ele. Então a pessoa, quando está, por exemplo, esse extintor é o ideal também para esse tipo de composição, esse tipo de incêndio. Tanto material energizado, como também líquido inflamável. Principalmente material energizado, porque ele não é tão condutor de corrente elétrica. Ou seja, a água jamais pode ser utilizada no material energizado. Então, pó químico seco ideal para líquido inflamável e material energizado. É esse tamanho, é essa característica que vou repetir. Todo extintor tem os procedimentos de utilização. Esse é um extintor de água, você vê que ele é cilíndrico, ele não tem o difusor como aquele, não tem. Né? A mangueira, ou seja, um jato de água. Você também pega esse extintor da parede, põe no chão, conduz para o local que você vai utilizar, permanece a uma distância de aproximadamente de 8 a 12 metros daquele tipo de incêndio que você já identificou. Qual é o tipo de incêndio para esse extintor? Qual? Papel, madeira, tecido. Materiais que deixam resíduos. Ah, está pegando fogo num armário. Esse armário, madeira e papel. Vou utilizar esse tipo de extintor. Ele vai ser mais eficiente do que os outros dois. Muitas pessoas não têm nas casas, não digo apartamentos que no prédio em si tem, mas dentro das casas, que não tem esse cuidado de ter a prevenção. A lei não permite. Em casas americanas, por exemplo, eles têm esse tipo de extintor. É isso que eu ia perguntar, o que a lei diz? Aí você falou que é obrigatório. As edificações, as construções, elas são classificadas de acordo com a ocupação e o risco. A casa de show, por exemplo, ela tem um tipo de risco, além de ser um ambiente coletivo. Uma gráfica, por exemplo, ela tem um risco maior, que trabalha com papel, com impressão. Uma metalúrgica é um risco menor. Então, quando eu disse para você que as construções, as edificações, quer sejam comerciais, multifamiliar, comercial, empresas, elas são classificadas de acordo com a ocupação, o tipo de ocupação, em virtude do risco que ele pode proporcionar. De acordo com essa classificação, você tem mais ou menos exigências, ok? A básica, e todas elas devem ter extintores. O extintor é o primeiro equipamento que deve ser utilizado num princípio de incêndio. Quando esse incêndio não é controlado, ele aumenta a proporção, já vai para o hidrante. E aí perde-se o controle da situação. Até ia perguntar para você sobre outros equipamentos para prevenir, não é? O incêndio, me conta. Olha, o bombeiro tem mais de quase 200 de equipamentos que a lei obriga de acordo com essa classificação que eu te dei. Então, vou dar um exemplo para você. Uma construção acima de 750 metros quadrados tem que ter extintores e hidrantes. Porta, corta-fogo, corrimão nas escadas, luz de emergência, alarme. Acima disso, tem sprinklers, são chuveiros automáticos, detectores de fumaça, compartimentações mais efetivas. Então, de acordo com a ocupação e a área, você rompe o lacre, nós vamos romper o lacre, ok? Vou levar o extintor para o local. Vou fazer só essa movimentação, vou levar, ponho no chão e faço a utilização, ok? Que quando você identifica um foco de incêndio e faz o início da extinção, outras pessoas percebem que os fatos estão acontecendo. Já deve ligar para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. 193 é o telefone do Corpo de Bombeiros, já fala o que está acontecendo e haverá um contato já direto, que muitas soluções de 60% a 80%
são solucionados através dessa comunicação. Por telefone já, por telefone. A orientação toda. Tudo que você possa imaginar, inclusive salvamentos, atendimentos emergenciais, intervenções de primeiros socorros. Então, e aí já vai o socorro, você já vai se antecipando, porque essa intervenção é de fundamental importância.